Olhe para o mapa mundi. O que você vê lá embaixo? Uma faixa branca, distorcida, esquecida. A Antártida. Nos livros de escola, é apenas um deserto de gelo onde pinguins vivem e cientistas estudam o clima. Mas se isso é verdade, por que ela é o lugar mais protegido da Terra? Pense comigo. O mundo vive em guerra constante. Nações brigam por pedaços minúsculos de terra, por petróleo, por recursos. Mas, curiosamente, em 1959, no auge da Guerra Fria, inimigos mortais como Estados Unidos e União Soviética concordaram em algo inédito. Eles assinaram o Tratado da Antártida. O documento diz que o continente será usado apenas para fins pacíficos e científicos. Ninguém pode ser dono da Terra. Nenhuma exploração comercial. Nenhum civil pode viajar para o interior do continente sem uma autorização militar rigorosa e quase impossível de conseguir. Desde quando governos abrem mão de poder? Desde quando eles ignoram um continente maior que a Europa, cheio de minerais preciosos, carvão e água doce? A história oficial diz que é para proteger o meio ambiente. Mas aqui no canal, nós sabemos que a história oficial costuma falhar. E se a muralha de gelo não estiver lá para proteger a natureza de nós, mas para nos proteger do que está lá dentro, hoje vamos quebrar o gelo. Bem-vindos ao História Proibida. Para entendermos o mistério, precisamos voltar no tempo, muito antes dos satélites. A história diz que a Antártida foi descoberta em 1820 por exploradores russos. Antes disso, ela não existia nos mapas, certo? Errado. Em 1929, historiadores encontraram um mapa estranho enrolado nas prateleiras empoeiradas de um palácio em Istambul. Ele foi desenhado em 1513 por um almirante turco chamado Piri Reis. O mapa mostra a costa do Brasil com precisão impressionante. Mostra a África. Mas o que chocou os especialistas não foi isso. O mapa continua descendo e mostra uma costa de terra firme onde hoje só deveria existir gelo. Piri Reis escreveu nas margens do mapa que usou fontes antigas, algumas datando da época de Alexandre, o Grande. Agora, preste atenção no detalhe que muda tudo. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos analisou esse mapa na década de 60, eles ficaram perplexos. A linha costeira desenhada em 1513 corresponde quase perfeitamente ao que a terra da Antártida seria, se não houvesse gelo por cima. Mas a geologia moderna afirma que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos. Então, como um navegador de 1500 desenhou o que está embaixo de quilômetros de gelo? Quem mapeou esse continente antes dele congelar? Estaríamos olhando para os restos de uma civilização que viveu lá quando a Antártida era verde? Se mapas antigos são apenas teoria, o que aconteceu em 1946 foi muito real. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. O mundo queria paz, mas os Estados Unidos, eles prepararam uma frota de guerra para ir ao Polo Sul. O nome da missão era Operação High Jump. A desculpa oficial? Treinamento em clima frio. Mas você não leva 4.700 fuzileiros, 13 navios de guerra, um porta-aviões e 33 aeronaves apenas para treinar. Isso era uma força de invasão. O comando estava nas mãos do almirante Richard Byrd, um herói americano, o homem que mais conhecia os polos. A missão deveria durar 6 a 8 meses. Eles levariam suprimentos para construir uma base enorme, chamada Little America 4. Mas algo estranho aconteceu. A missão, prevista para durar mais de meio ano, foi abortada abruptamente em apenas algumas semanas. A frota voltou para casa mancando. Eles perderam um destroyer. Perderam aviões. Morreram homens. Quando Byrd chegou ao Chile antes de ser silenciado pelo governo americano, ele deu uma entrevista bombástica ao jornal El Mercurio. Ele disse com todas as letras: "É necessário que os Estados Unidos tomem medidas defensivas imediatas contra caças inimigos que podem voar de polo a polo com velocidade incrível." De quem ele estava falando? A Alemanha nazista já tinha caído.
a União Soviética ainda não tinha essa tecnologia. O que o almirante Byrd viu no gelo que assustou a maior potência militar do mundo, a ponto de fazê-los fugir. Vamos avançar para a era da tecnologia. Talvez Byrd não tenha visto inimigos humanos. Talvez ele tenha encontrado o que a ciência moderna está apenas começando a arranhar. Sob a superfície branca e mortal, a Antártida esconde um segredo líquido. Existem mais de 400 lagos subglaciais, selados do resto do mundo. O maior deles é o Lago Vostok. Ele está enterrado sob 4 quilômetros de gelo sólido. A ciência diz que esse lago está isolado da atmosfera terrestre há pelo menos 15 milhões de anos. A água lá embaixo é líquida devido à pressão geotérmica. É um ecossistema alienígena aqui na Terra. Em 2012, cientistas russos finalmente perfuraram até o lago. E o que aconteceu depois é envolto em mistério. Houve relatos de que a comunicação com a equipe foi perdida por dias. Quando voltou, os dados eram estranhos. Sensores detectaram uma poderosa anomalia magnética no canto sudeste do lago. Uma anomalia magnética geralmente indica uma concentração massiva de metal. Metal. Enterrado sob 4 quilômetros de gelo em um lugar intocado há 15 milhões de anos. Poderia ser uma formação natural rara? Sim. Mas teóricos sugerem que essa anomalia tem o formato e a assinatura de uma estrutura artificial gigante. Uma nave, uma cidade, ou a base que Byrd tanto temia. Você pode pensar, se houvesse algo lá, nós veríamos. Mas será que veríamos? Hoje, temos o Google Earth. Qualquer um pode explorar a Antártida do sofá de casa. E foi exatamente isso que revelou as pirâmides. Nas montanhas Ellsworth, satélites capturaram imagens de estruturas que desafiam a erosão natural. Montanhas com 4 lados perfeitamente simétricos, alinhados com os pontos cardeais muito parecidas com as pirâmides de Gizé. Geólogos correm para dizer que são nunataks, picos de rocha moldados pelo vento, mas a simetria é perturbadora. E não é só isso. Usuários curiosos que vasculham o Google Earth frequentemente encontram áreas censuradas. Grandes retângulos brancos cobrindo o que parecem ser entradas de cavernas. Pixels borrados propositalmente em áreas onde não deveria haver nada. Se é apenas gelo, por que censurar? Por que esconder coordenadas específicas? E por que, nos últimos anos, líderes mundiais e religiosos, como o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa e o ex-secretário de Estado americano John Kerry, fizeram visitas surpresa à Antártida? O que eles foram ver pessoalmente que não podia ser dito por telefone? A verdade é que o tempo está correndo. O gelo da Antártida está derretendo em ritmo recorde. A cada ano, novas ilhas e rochas que não viam a luz do sol há milênios estão aparecendo. Talvez o Tratado da Antártida, que expira e pode ser revisto em 2048, não tenha sido feito apenas para evitar guerras por recursos. Talvez tenha sido um acordo de tempo. Um tempo para que as potências mundiais pudessem estudar, recuperar e esconder o que quer que esteja lá embaixo antes que o gelo revele tudo para nós. Seja uma civilização antiga perdida, tecnologia de outro mundo, ou apenas segredos geológicos que mudariam a economia global. A Antártida é o último grande mistério da Terra. E você? Acha que é apenas gelo? Ou existe uma história proibida esperando para ser contada? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou dessa investigação, não esqueça de se inscrever. Aqui, nós cavamos onde a história falha. Até a próxima.